Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô com a camisa aqui massa do Fusca. Essa aqui é da Carranca. Sei que os meninos do Fusca não gostam muito de mostrar porque eu meio que dou uma desalinhada aqui na camisa deles, né? Quando eu compro, porque eu gosto de uma camisa mais aberta. Mas essa estampa é muito maravilhosa. Mas enfim, hoje vamos pro tema aqui que eu quero falar com vocês, que é sobre rotina dia a dia, né? Da pessoa que vive, mora, trabalha aqui em Fernando de Noronha. Gente, aqui parece sempre uma montanha-russa, em absolutamente todas as coisas, sabe? De mudança de setor de trabalho, de mudança de empresa, de mudança de tudo, né? Aqui, o quesito da mudança, ela é constante, que é a coisa que a gente aprende na nossa vida, né? Que a única coisa que é constante na vida são as mudanças. E assim, aqui na ilha, você se perceber querendo construir uma rotina para poder você ter um eixo, ter um equilíbrio, gente, é um exercício que precisa ser diário. Tá? É por isso que às vezes muitas pessoas acabam se relacionando muito rapidamente, porque precisam encontrar uma coisa que seja fixa e base sólida para elas. No meu caso, eu gosto de uma rotina de atividade física, né? Porque eu já trago isso da minha herança de família e trago isso também de gostar mesmo, sabe? Cresci vendo atividade física, gosto de fazer. E aí coloco isso na minha rotina para poder ter o mínimo de rotina, né? Ter o mínimo de coisas centradas, equilibradas. Como também tem pessoas que gostam muito de intervenções religiosas, então assim procuram suas igrejas, seus templos, né? Aquilo que seja para poder manter a pessoa no eixo. Isso é bem importante. E aqui no contexto de ilha, isso eu acho que é fundamental, porque a gente vê, como eu expliquei aqui no vídeo anterior, né? Por conta da forma de vida daqui, da dinâmica de vida que a ilha propõe para a gente que vem trabalhar, como é uma dinâmica muito ostensiva, muito diferente, muito pesada mentalmente, psicologicamente, sempre tem muita mudança de pessoal, né? Muitas pessoas sempre estão chegando para trabalhar, muitas pessoas sempre estão saindo, muitas pessoas às vezes estão trocando de empresas também, né? Aqui dentro mesmo da ilha, mas principalmente pessoas entrando e saindo da ilha porque não aguentam a rotina maluca que a gente tem aqui. Então esse contexto de montanha-russa, sabe, de sobe e desce aqui, ele é constante. E é muito importante, minha gente, você que vem trabalhar aqui na ilha, fazer esse momento para você de tipo ver se vale a pena mesmo, sabe? Você está aqui nesse contexto. Uma coisa que eu observei com as pessoas que eu converso é que muitas das pessoas que aceitam vir trabalhar aqui, elas estão numa energia, numa vibração muito de fuga, sabe? Ah, eu estava num relacionamento ruim quando eu estava, então apareceu essa oportunidade que vir para poder me afastar disso. Só que aí perceba que se eu tô num lugar onde já tem uma rotina diferente, e eu tô vindo com essa energia, né, de carga de quero fugir do problema. Então tem outras pessoas que também estão vindo para fugir de problema. Então são muitas pessoas problemáticas juntas. E isso é uma junção aí dos elementos da química, né, muito poderosos para criar conflitos. Então, às vezes a gente acha que fugir do problema vai tirar o problema da nossa vida, mas não vai. A gente só vai estar distante, talvez fisicamente, desse problema, mas aqui, estando aqui, tendo que lidar com pessoas outras que você nunca viu, com pessoas que você não conhece o comportamento, com muita gente que é gaiato, gosta de tirar uma onda, sabe? Gosta de, enfim, de causar o bullying mesmo, né? Porque você é diferente, porque você fala diferente, porque você vem de outro estado, porque você tem a característica X ou Y, ou porque você é, enfim, né? Por quem você é. E às vezes algumas pessoas não se afinizam com isso. E aí isso também, essas relações pessoais aqui se tornam também bem problemáticas em algumas situações. É muito raro você saber quem são as pessoas em quem você realmente pode confiar e quem não. Quem realmente vão ser as pessoas que mais à frente você vai poder chamar de amigo e quem não. Quem são as pessoas que são só seus colegas de trabalho ali, tá tudo bem também. Porque assim, quando você também tá no ambiente de trabalho, você se familiariza com algumas pessoas e você começa a entender que a dinâmica da pessoa A é desse jeito, da pessoa B é daquele jeito. E quando você sai do contexto de trabalho e vai, por exemplo, socializar, porque foi no barzinho, foi numa festa, foi numa balada aqui, você vai encontrar com essas pessoas também, e aí você às vezes vai ver a pessoa no mesmo comportamento, ou então a pessoa mais soltinha, mais descontraída, e aí você vai percebendo também quem são essas pessoas. Uma outra coisa também, gente, sobre isso aqui, dessa montanha-russa emocional, e que às vezes a gente acaba se agarrando numa coisa para poder ter um quê de segurança, porque vai batendo assim umas aspirações na mente da pessoa. Entendo que, como eu falei aqui, né, no vídeo anterior, aí dando um sacudir assim, né, para as mulheres que vêm para cá,
para turistar e tal. Eu até acho que não vem também para turistar, que vem para trabalhar, porque nós somos seres relacionais, nós nos relacionamos com as pessoas, né? Porque precisamos ter essa troca. Então, assim, às vezes as pessoas esquecem de que por mais que uma pessoa seja gentil com a gente, apoie a gente, a pessoa criou uma imagem da gente. A pessoa não sabe como é a gente. E a gente vive, de novo, nessa sociedade que pauta você pelo feminino e masculino e pelas suas formas de comportamento, sem a pessoa nem conhecer você na integridade, né, na sua essência. E aí, às vezes, a gente se decepciona com algumas pessoas, porque foi assim, poxa, tal pessoa que fala assim comigo, que me trata tão bem, me julgou dessa forma, mas aquela pessoa julgou daquela forma, não é porque só a pessoa não te conhece ou não te vê, é porque é a forma como aquela pessoa aprendeu na vida. E, por exemplo, comunidade LGBTQIA+, deveria se comportar do jeito X e não do jeito Y, porque mulheres deveriam se comportar do jeito X e do jeito Y. E as pessoas se esquecem de que somos seres humanos, somos pessoas interagindo com o mundo e nos comportando da forma que a gente acha que é melhor pra gente. A gente está preservando o outro e preservando a gente, e às vezes a gente esquece disso e começa a ver o outro como, nossa, não pensei que tal pessoa fosse dessa forma. E você, como é que você está sendo com essa pessoa que antes você admirava e agora você está julgando? Por um prisma de onde você está vendo. Então, assim, esse tipo de coisa aqui se torna muito intenso porque você não tem suas pessoas de confiança e de afinidade para você poder desabafar, para poder você ser você na sua integralidade. E aí, às vezes, esses pesos, esses julgamentos consomem muito mais a sua mente do que se essas mesmas coisas acontecessem no outro contexto, em outro lugar, onde você não estaria diretamente ligado a essas pessoas, tá? Esse texto aqui, ó, mas é um texto também, né? Essa fala de hoje é muito assim, numa pegada também de desabafo e de cutucada, para a gente entender que a gente vive aí numa sociedade que julga muito a gente, sobretudo nós mulheres, e que é importante a gente se priorizar, a gente se cuidar, e a gente saber dizer o não e saber impor os limites, porque a gente está se protegendo. Não é que a gente vai virar uma pessoa na guerrilha e sempre na defensiva, não é isso. Mas é a gente sempre perceber que, tipo assim, eu posso cuidar do outro até aqui, porque daqui pra cá precisa ser o meu cuidado. Eu preciso me priorizar, para eu não cair aí nas falas dos outros. Tipo assim, o que o outro fala sobre a gente, quando o outro está apenas apontando e julgando, porque observou uma frase da nossa vida, não observou o livro da nossa vida. Então, assim, isso fala pra mim sobre como essa pessoa é, como ela lida com os problemas e com as coisas dela, sabe? Isso não é quem a gente é. Então, assim, não se paute por essas pequenas falas. Viva a sua essência, não deixe de ser quem você é. É isso. Comenta, compartilha, se inscreve. Foi mais um desabafo aqui mesmo, tá, gente? Tchau, tchau.